6h23 de volta com Giro Notícias. Já está aqui na linha conosco, ela já é de casa, né? Já bastante conhecida nossa, aqui em Cuiabá também, em todo o estado. A doutora Natasha Sliesarenko, ela é pediatra, patologista, professora também da UFMT, conselheira do Conselho Federal de Medicina. Vamos testar antes a nossa conexão. Doutora Natasha, mais uma vez, muito obrigada. Tá me vendo e ouvindo bem? Oi, Ariana Martins, boa noite. Eu tô te ouvindo muito bem, te vendo também, linda, muito bem. E você, me vê também? Me vê, me escuta? Tudo certo, tá tudo certo. Só tô um pouquinho afônica, a voz tá falhando um pouquinho, mas tá tudo bem, graças a Deus. Gente, o nosso papo com a doutora Natasha hoje é sobre essa nova variante, a Ômicron, que é originalmente conhecida como B11529. Ela foi detectada na África do Sul e notificada à OMS no dia 24 de novembro. Desde então, ela tem se espalhado aí por dezenas de países, pelo menos 17 países já notificaram. E agora há pouco, no final agora da tarde, o estado de São Paulo confirmou 2 casos dessa variante. Claro que ainda vai precisar da confirmação, mas o Hospital Albert Einstein disse que é a Ômicron. Doutora Natasha, a gente está vendo que desde a semana passada, principalmente agora nesses 2 últimos dias, essa variante está tomando definitivamente conta de todos os noticiários, isso em nível global por conta de uma preocupação de 4ª onda e até porque outros países já começaram até a fazer um lockdown parcial e tudo mais. E aí eu te pergunto, para quem está nos ouvindo, né? Nós não temos, ainda está em estudo, na realidade, a gente não tem tantos detalhes com relação a essa variante, mas de fato, só pelo fato dela estar dissipando mais, já de fato é motivo para se acender o alerta no mundo mesmo, né? Boa noite, ouvintes. Boa noite, Ariana. É um prazer estar aqui. Como você falou, eu já me sinto em casa. Que bom! É muito agradável estar aqui com você, ser entrevistada por você, que é uma pessoa assim muito, muito descolada, deixa a gente muito à vontade. Muito Que obrigada bom. por mais esse convite. Então vamos lá. Hoje o assunto é a Ômicron, essa nova cepa B11529. Que cepa é essa? Que variante é essa? Então veja bem, é importante que a gente diga que variantes faz parte da fisiologia, da biologia dos vírus. Certo. Todos os vírus fazem variantes. Cada vez que um vírus se multiplica, e eles se multiplicam cada vez que ele entra numa nova célula, porque o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele precisa de uma célula para sobreviver. Ele sozinho, Não ele sobrevive. não fica muito tempo. Sim. Tá? Então, no meio ambiente, assim, ele morre rápido, não fica muito tempo. Então, ele precisa sobreviver dentro de uma célula. E ao estar dentro de uma célula, ele se multiplica. E ao se multiplicar, ele faz as variantes. Então, a gente imagina como se fosse tirar um xerox. Eu acho que muita gente nem sabe o que é xerox. Não vê Uma cópia. Uma cópia. Escanear. Então, você vai tirar... Escanear, fazer um scan. Isso, hoje a gente escaneia, né? Mas até pouco tempo atrás, ainda hoje, se tira muita cópia, muita xerox, muita Sim. fotocópia. Cada vez que você tira fotocópia, então você vai tirar de um material grande, vai sair uma mais branca, uma mais preta, uma torta. É como se fosse isso, sabe? Isso são as variantes que são esses vírus, tá? Olha, acabou de confirmar que realmente os 2 casos que foram mandados do Einstein lá para o Adolfo Lutz tratam-se realmente da variante Ômicron. Bom, mas vamos lá. Então, esses vírus faz parte da biologia do vírus, a formação de variantes. Para que serve o vírus fazer variantes? Sabe para que serve, Ariana? Simplesmente para o vírus tentar se defender do nosso sistema imune e se manter vivo. Então, é um mecanismo que o vírus tem de se manter dando doença, ok? Por que essa Ômicron chama tanta atenção? Porque ela tem só na proteína spike, que é aquela proteína de superfície do vírus, que é aquela proteína que se liga na nossa célula e faz a entrada do vírus na célula, só nessa proteína, Ariana, ela tem mais de 30 mutações só nessa proteína. Então, isso deixa o mundo alarmado, porque todas as outras variantes já descritas, existem milhares de variantes. Só que 5 delas
são as que preocupam, são as chamadas VOC, Variants of Concern, que são as chamadas variantes de preocupação. Então, nós temos a alfa, que é do Reino Unido, a beta, que é da África do Sul, a delta, que é da Índia, a gama, que é aquela brasileira, sim. E por último agora a Omicron, que é a B1529. Então tem a B117, B1351, a B1, enfim. Essas 5 são chamadas variantes de preocupação. Por quê? Porque elas são variantes que têm características que modificaram bastante alguma coisa no vírus. E essa alguma coisa foi transmissão, foi infectividade. Graças a Deus, nenhuma delas, até o momento, fez com que as vacinas não fizessem efeito, então não escaparam do sistema imune, pelo menos a alfa, beta, gama e delta, ainda não escaparam das vacinas, com exceção da beta na África do Sul, porque a AstraZeneca foi suspensa na África do Sul porque os seus níveis de eficácia eram muito baixos, em torno de 20%. Então, realmente não vale a pena vacinar a AstraZeneca na África do Sul, quando tinha altos níveis da cepa beta, da variante delta. Agora, essa variante Ômicron, a grande preocupação dela, Ariana, é porque ela tem 32 mutações nessa região chamada de proteína spike, que é a proteína que se liga na nossa célula e faz com que o vírus, então, consiga entrar na célula. Além disso, é essa proteína que as vacinas produzem anticorpos contra essa proteína. Então, isso a gente fica muito assustado. Por quê? A maioria das vacinas, tanto as que tem aqui no Brasil, né? A AstraZeneca, que é variante, que é de vetor viral, a Pfizer, que é de RNA mensageiro, a Janssen, que também é vetor viral, todas elas introduzem no nosso organismo, ou fazem o nosso organismo produzir a chamada proteína S, essa proteína spike. E aí o nosso organismo produz anticorpo contra essa proteína spike, que essa é a vacina faz isso. Ela injeta uma substância estranha e o nosso organismo, então, produz anticorpo contra aquela substância estranha. E todas elas são para produzir S ou introduzem S na gente. Essa é a proteína spike. Exceto a Coronavac. A Coronavac é o vírus inteiro. Então, a gente pode, não estou dando certeza, pode imaginar que quem tomou Coronavac há menos de 5 meses estaria aí, teoricamente, mais protegido. Por quê? Porque a Coronavac, a gente produz anticorpo contra várias estruturas do vírus. Contra a proteína S, que é a spike, contra a proteína de membrana, que é a M, contra a proteína do envelope, que é a E, contra a proteína do núcleo capsídeo, que é a N, porque eu introduzi o vírus inteiro na pessoa com a vacina. Enquanto que todas as outras, AstraZeneca, Pfizer e Janssen, elas introduzem a proteína S, ou elas fazem o nosso organismo produzir a proteína S, que é essa proteína que sofreu 32 mutações. Então, resumindo, a Omicron está dando medo na gente, está dando preocupação. Por quê? Porque só nessa proteína spike ela tem 32 mutações. Todos os outros vírus que já foram descritos como variantes de preocupação tinham 10, 11 mutações. E essa tem 32. Então, por isso o medo. Mas não devemos ficar em pânico, não, viu? Não devemos. Enquanto a senhora está explicando, para quem está só nos ouvindo pelo rádio, às vezes fica um pouquinho mais difícil conseguir similar a informação. Para quem está nos vendo através de imagens, o Mike está rodando ali. Então, enquanto a doutora Natasha está explicando, proteína spike, quem está nos acompanhando através de imagens, consegue ver. Então, no desenho mostra exatamente o que é spike, então facilita um pouco mais. Excelente. Para quem está nos ouvindo, doutora, seria... Não sei, se eu estiver errada, me corrija, né? Porque é a senhora que é a especialista no assunto. Mas a proteína spike é basicamente, eu não sei usar a palavra, mas o que usaria para ele prender nas nossas células, é isso? Exatamente. É essa proteína spike, também chamada de proteína de espícula ou proteína de superfície, é ela que dá a característica do vírus, que parece uma coroa, daí o nome coronavírus. Ela é uma proteína que parece um monte de espículo, um monte de espetinho, um monte de spike na superfície do vírus.
E é essa proteína que vai se ligar na nossa célula. O famoso receptor de angiotensina 2 das nossas células, e assim permite com que o vírus entre dentro da célula. E, doutora Natasha, por enquanto, já chegou aqui alguns questionamentos, e aí pergunta assim, ela é mais transmissível? A gente ainda não tem esse tipo de informação concreta, né? Então, não tem concreta, mas pelo gráfico que a Organização Mundial de Saúde apontou nos casos, essa cepa foi descrita pela primeira vez no dia 9 de novembro, na África do Sul. Mas ela foi encaminhada e publicada pela Organização Mundial de Saúde agora no dia 24. E tem também uma história que na Holanda ela foi detectada antes, dia 19. Isso. Exatamente, porque agora as pessoas começam a investigar retrospectivamente, fazem o sequenciamento e conseguem identificar. Mas por que a gente acha que a transmissão é muito alta? Porque um gráfico da Organização Mundial de Saúde mostra que antes predominavam os casos da gama e da delta na África do Sul. E agora, em novembro, estourou praticamente 100% dos casos, em torno de 90% dos casos, 80% a 90% dos casos na África do Sul, se devem a essa nova cepa, a Ômicron. Então, por isso que a gente acha, tem todos os indícios de que essa cepa, então, ela é mais transmissível. Porque ela tem várias mutações que já tem nas outras. Por exemplo, a N504Y é uma mutação que já tinha numa outra, desde a cepa lá do Reino Unido, a alfa, B117. Depois tinha também na África do Sul, que é a B1351. Ela fazia com que esse vírus conseguisse se ligar mais facilmente na célula. Ao se ligar mais facilmente, ele entra mais facilmente, ele se multiplica mais rapidamente, atinge altas cargas virais e, com isso, ele se transmite mais. Então, provavelmente, isso é certo, a gente já pôde ver nesse gráfico, ela tem essa mutação também, porque ela tem várias mutações em comum com a cepa alfa, com a beta, com a gama, com a delta, e tem essa também que faz com que ela seja mais transmissível, mais infectante. Sim. Então, por isso a preocupação. Agora, ela não parece ser mais letal. O número de internações na África aumentou, mas aumentou provavelmente porque aumentou o número de casos em geral. Sim. Quando você aumenta o número de casos, você vai ter casos em pacientes idosos, em pacientes imunodeprimidos, em pacientes com comorbidades, e com isso acaba internando. Mas não houve, até o momento, descrição nem de óbito e nem de casos de relação com casos graves. É verdade, é verdade. Eu ia até fazer essa observação e a senhora falou, até agora, de todos os casos dos 17 países, não temos ainda nenhum registro de óbito com relação a essa Ômicron. Chegou uma mensagem aqui da Patrícia Stephanie, que é a nossa locutora, e ela diz assim, que a senhora é maravilhosa, ela falou assim, que médica maravilhosa, e quando ela soube que a senhora ia ser entrevistada, ela até comentou comigo, para comentar isso com a senhora, ela esteve em um médico, e o médico falou, Paty, você me corrige aí, você manda mensagem se eu contar a história errada para a doutora Natasha. Mas ela disse que ela esteve em um médico hoje, e o médico falou para ela que, na realidade, a mídia em geral, está fazendo estardalhaço demais ainda sobre essa situação da Ômicron. Até porque muitas informações concretas nós ainda não temos, porque os cientistas estão estudando. A senhora avalia que está sendo de fato demais, um barulho demais e de repente começando a causar um pânico na população, a forma como a mídia está trabalhando essas informações? Olha, eu não diria que seria demais. Eu acho que é importante, porque a população está muito já relaxada. A gente está vindo aí praticamente 2 anos de uso de máscara, de evitar aglomeração, de lavagem frequente das mãos. E a população está cansada. E hoje a gente percebe, vai nos barzinhos, passa nos lugares onde tem barzinho, ninguém mais usa máscara. A máscara já foi abandonada em algumas cidades, quando é para ser ao ar livre. Então, isso gera realmente preocupação, porque a gente está aí num momento que não dá ainda para baixar a guarda para esse vírus. A gente não vacina menores de 12 anos no Brasil, que corresponde aí a cerca de 25% talvez da população, algo em torno disso, 20%. Então, a gente tem ainda um grande contingente
que não está vacinado, mas a gente tem aí um grande contingente que está, então isso nos deixa um pouco mais seguros, mas a gente entra aí com a seguinte observação, a gente não sabe se essas vacinas vão proteger o nosso organismo dessa nova cepa. Isso a gente ainda não sabe, porque são tantas mutações. Oi? Tô ouvindo, tá. Ele deu só uma cortadinha, mas a gente tá te ouvindo bem. Oi? Tô ouvindo. Pode me escutar? Aham, pode continuar. Tá. Então, respondendo a pergunta, a mídia está fazendo estardalhaço? A mídia está fazendo estardalhaço, é muita coisa. Eu, pessoalmente, acho que não. Eu prefiro pegar pelo excesso do que depois já correndo atrás do prejuízo. Então, assim, o que a gente sabe seguramente dessa cepa? Ela tem 32 mutações, só na cepa imaginando então, é o perfil genético. Derruba e vamos tentar de novo, Mike. Gente, a conexão com a doutora Natasha começou a falhar. Enquanto o Mike liga para ela de novo, chegou uma mensagem urgente do nosso ouvinte aqui, o Josimar Silva, do bairro Dom Aquino. Vamos ouvir. Avenida da Febre, da ponte do Porto até lá em cima, lá no trevo do Shopping Fórmula, tudo parado. O trânsito tá mais grande ainda, tá agora da polícia aqui da 15 aqui até lá em cima no aeroporto. Barulho demais e de repente... Desci a febre inteirinha. Informação, então, aí do nosso ouvinte, Josimar Silva, do Dom Aquino. Obrigada, viu, Josimar? Informação até mais ou menos Shopping Fórmula, ali em Várzea Grande. Descendo a Guarda Municipal ali na FEB, toda a avenida bastante congestionada. Bom, por enquanto, acredito que você não saiba qual o motivo, né, Josimar? Se é só por conta do trânsito mesmo, que já fica bem complicado, mas se você alcançar alguma altura e tiver alguma informação de que é acidente ou alguma intervenção na pista, você confirma aqui pra gente também. Então, quem tá nos ouvindo, se você puder evitar passar nesse trecho aí que o nosso ouvinte acabou de comunicar, por favor, evite. Doutora Natasha, eu pedi para o Mike derrubar e a gente ligar de novo, que a internet começou a nos deixar na mão. Então, a senhora estava falando, o que a gente precisa saber e ter consciência nesse momento sobre a Ômicron? Então, é importante a gente saber que ela tem 32 mutações ali naquela região spike. Isso Sim. É importante porque a gente não sabe se as vacinas vão proteger ou não. Uhum. A gente não sabe... Mas parece, tudo leva a crer que ela se transmite mais, que ela é mais infectante. Sim. Não podemos dizer absolutamente nada com relação à gravidade e nem se as vacinas vão ser eficazes ou não. Agora, uma coisa é certa, ela tem muita mutação. E, assim, a gente não deve baixar a guarda. Então, você perguntou, mas a imprensa está fazendo muito alarde? Eu sempre prefiro, na questão saúde, a gente pecar pelo excesso. Pelo excesso. Então, que a gente... eu acho, sabe? É melhor a gente ir aos poucos, sabe? Continuar usando as máscaras, continuar mantendo distanciamento, das mãos, o distanciamento social, evitar aglomerações, preferir ambientes abertos e vacinar, minha gente. Por favor, eu conclamo a sociedade mato-grossense toda para ir se vacinar, para tomar a sua primeira dose se não tomou, a segunda dose se não tomou e a dose de reforço para os profissionais de saúde, para os idosos acima de 60 anos e para os imunodeprimidos. Então, é assim que a gente vai conseguir controlar esse vírus. Então, no Brasil, a situação epidemiológica a gente está vivendo muito boa. Então, hoje, por exemplo, a gente conta aí com 20 pacientes internados no município do Rio de Janeiro, por exemplo. Já teve 1.400, hoje tem 20. Sim. Então, realmente, houve uma diminuição muito grande da doença. Isso é ótimo, mas... A população está relaxando. Baixar a guarda. Está todo mundo cansado. Eu acho assim, com relação a Réveillon, a gente precisa ponderar, precisa ter aí toda uma análise epidemiológica. Carnaval. Carnaval até está mais longe, a gente pode ter um pouco mais de tempo, né, para pensar. Aí há um mês, mas a gente tem que ter a responsabilidade, eu como médica, vocês como do setor da comunicação, de passar informações precisas, de passar informações corretas, para não levar o pânico da população. Não é para ter pânico, mas é para ficar em alerta.
É verdade. Ó, agora são 6h43, lá em Barra do Garça são 7h43, a hora passa voando. Parece que eu acabei de começar a falar com a senhora e a hora já correu bastante. Doutora Natasha, é claro que a gente vai voltar a falar muito mais vezes, porque agora a gente vai falar muito, né, da Omicron e muitas novidades vão surgir, estudos estão sendo feitos, mas a princípio eu já gostaria de agradecer muito mais uma vez a disponibilidade da senhora em parar tudo que está fazendo aí para nos atender, conversar com os nossos ouvintes aqui em todo o estado de Mato Grosso. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima vez que a gente vai voltar a se falar. Quem agradece sou eu. Eu estou assim, bastante feliz de poder estar aqui conversando com vocês, uma rádio que tem realmente muita penetração no interior, ou mesmo aqui na capital. É importantíssimo que a gente leve conhecimento, que a gente leve informação, que a gente não leve o pânico. E é realmente assim um prazer estar aqui com você. Quero me colocar inteiramente à disposição para a gente conversar mais e mais vezes, quantas forem necessárias, para a gente realmente poder levar para a população o que tem de bom em informação. Obrigada, um prazer também para a gente sempre tê-la aqui. E pode deixar que a gente volta a te contactar sempre. Muito obrigada, um abraço, excelente semana para a senhora.